Muitos advogados postam conteúdo todos os dias e não fecham clientes. E o problema não é a falta de conteúdo, não é a quantidade de conteúdo. O problema é que o advogado ele só posta. Ele usa o conteúdo só para postar. E o conteúdo ele é estratégico, ele precisa ser estratégico para que você, advogado, venda. E o social selling ele vai vir justamente para isso. Social selling ele não é viralizar, ele não é dancinha, ele não é você virar blogueiro, tá? Hoje eu vou te mostrar exatamente como advogados estão usando um conteúdo, usando o social selling para estruturar relacionamento, posicionamento e principalmente gerar demanda qualificada para fechar contratos, sem ter que virar influencer, virar TikToker, virar produtor de conteúdo constante para isso. Muito prazer, eu sou o Vitor, eu sou especialista em geração de demanda para advogados, então já me segue, já curte esse canal, curte esse vídeo, se inscreve no canal justamente para poder alcançar mais pessoas e o próprio YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, que essa é uma forma da gente poder ajudar cada vez mais advogados, tá? Então, o ponto principal nesse vídeo é que o social selling ele é um relacionamento, ele tem que ser usado para relacionamento, para posicionamento e para gerar um conteúdo de confiança a partir, para fazer com que de um conteúdo de confiança a gente gere relacionamento, posicionamento e fechamento de contrato. Antes mesmo de uma reunião. Lógico, fechamento de contrato vai ser depois da reunião, mas é justamente para atrair a pessoa para a reunião e fechar esse contrato logo. O advogado que ele cresce hoje, ele não só está aparecendo no digital, não, ele está usando o digital de uma forma estratégica. Ele é o advogado que usa o Instagram de uma forma estratégica ou a produção de conteúdo de uma forma estratégica, ele vai construir um relacionamento, construir confiança, conduzir uma conversa até ter um agendamento e posteriormente um fechamento. Então, eu preciso alinhar esse conteúdo contigo porque hoje o que você vai aprender? Quais são os alinhamentos? Deixa eu compartilhar minha tela contigo. Os alinhamentos principais que neste vídeo, né? Deixa eu voltar. Ponto principal é que nesse vídeo hoje você vai aprender o quê? Quais são os pontos, né? Que é o social selling de verdade, tá? Como transformar o Instagram, o conteúdo, em um canal de venda sem ficar refém da produção de conteúdo, como usar um SDR de social selling, tá? Ou um seller, o que a gente costuma falar, como abordar sem parecer um vendedor chato, como gerar reuniões através do direct, como encurtar o seu ciclo de vendas e principalmente como transformar o relacionamento em contratos. Esse é o meu objetivo para esse vídeo, para essa live, tá? Então vamos, antes de mais nada, né, o que é o social selling, como que a gente trata o social selling, nada mais é que uma condução através da rede social. É um vendedor que vai estar através da rede social, tá? Mas ele vai ter uma condução. Como assim, Vitor? Ele começa na interação, ele continua tendo um relacionamento, ele evolui para ter uma conexão e termina em um agendamento. Então, o social selling nada mais é, né, que um relacionamento na rede social para gerar uma possível venda. Como que a gente faz essa possível venda? Através de um agendamento. Uma possível venda é através de um agendamento. Beleza? Uma reunião. É assim que a gente vai usar o social selling a nosso favor. Tá? Então, imagina que o lead... Deixa eu tirar minha tela. Imagina que o lead, ele curtiu, né, um possível cliente curtiu um post, ele comentou um post, ele respondeu até um stories, uma interação que você fez ali no stories, ou ele mesmo te seguiu. Para isso, você vai interagir. Então, tudo isso, todos esses pontos são interações que o lead tem contigo. Você vai usar dessa interação para criar uma conversa, gerar uma conversa. É aí que nasce o relacionamento. É aí que nasce a conversa. Então, o social selling, ele começa quando alguém olhar para sua vitrine. Não sei se você já viu, mas tem
no shopping, quando a gente passa, se reparou, né? A gente passa no shopping, dependendo das lojas, pô, vamos dar uma olhadinha, posso te ajudar? A partir de uma olhada, de uma parada que você olhou a vitrine, já começa uma conversa. E é a mesma coisa, só que no digital, não tem como você saber que a pessoa acessou o seu perfil. A forma de você entender que houve uma interação é através de uma curtida, através de um comentário, através de um seguir, né? Quando a pessoa seguiu, é através de uma própria resposta no direct, ou ela puxou um direct. Então, essa é uma forma de você começar. É igual ao olhar da vitrine lá no shopping. É assim que começa o processo, né? Então, pensando para o social selling sendo mais técnico, você aborda alguém que está, não só que está dentro da sua loja. Você, no social selling, você não vai pegar só quem está dentro da loja. Você vai abordar quem parou e olhou o seu perfil e deu indícios que gostou daquilo que você faz. Porque toda interação é meio que uma comprovação de que ela gostou daquilo que você está produzindo, ou que ela é o avatar daquilo que você está produzindo. Então, o social selling em si, ele não vai invadir, ele não vai pressionar, ele não vai empurrar a goela abaixo a venda. Não. No social selling, você vai gerar uma conversa, você vai criar conexão com esse avatar, com esse lead, você vai trazer confiança para ele, segurança, para conduzir ele para daí vir uma reunião e daí ele vir um fechamento. Por que é altamente eficaz? Porque não é uma venda que parece venda. É sempre uma condução, é sempre uma conversa, é uma interação genuína, é uma entrega genuína. Então, todo esse processo ele precisa ser realizado de uma forma genuína, o mais genuína possível, tá? Dependendo. Só que tem um grande erro que os advogados cometem quando a gente fala do social selling. Trazendo isso para o nosso mapa mental, né, o maior erro do social selling, não só advogados, mas todo mundo, né, é que ele começa a transformar isso em pitch. Como assim? O advogado ele começa a transformar o social selling em si em pitch. Ele quer fechar de uma vez. Ele quer ter fechamento. Óbvio, todo mundo quer fechar, né? Mas o que acontece? Ele começa, o lead seguiu, ele vai tentar vender. O lead respondeu no stories, ele vai tentar vender. O lead começou um direct, ele vai tentar trazer uma proposta. Então ele já vai muito direto ao ponto, né? E o ponto principal é que quem tenta vender rápido demais, quem tenta vender na lata, não ativa, tá? A reciprocidade. O gatilho mental da reciprocidade. Nosso cérebro tem um sistema límbico que ele é pautado em geração de emoções. E dos gatilhos mentais que a gente tem é a reciprocidade. Quando a gente vê que alguém está nos ajudando, a gente meio que se obriga a ajudar outra pessoa também. Então, quando o advogado, vai rápido demais, vai com sede ao pote, o que acontece? Ele ativa uma espécie de escudo da venda. Por quê? Ninguém quer comprar, mas todo mundo quer. Ninguém quer comprar, mas todo mundo quer vender, e ninguém quer passar por esse processo de venda direto. Ninguém quer isso. Tanto é que se tiver um processo direto, todo mundo já fica 3 passos atrás, mesmo precisando resolver a dor, resolver o problema que tem. Tá? Mas ninguém quer isso. Todo mundo cria uma barreira. E quando você vai muito direito, com sede ao pódio, você cria essa barreira, tá? Então a ideia é literalmente vender de uma forma invisível, vender de uma forma um pouco mais mascarada, tá? Você vai usar o social selling de uma forma natural, de uma forma genuína, com um relacionamento intencional mesmo, tá? E como que funciona o SDR de social selling? Porque, basicamente, um SDR hoje ele vai trabalhar na qualificação. Um SDR atua direto na qualificação. Mas e o SDR de social selling? Ele atua. Não é nada diferente. Ele vai atuar na qualificação também. Ele vai estar ali direto. Só que o processo de qualificação vem da conversa. Qualificação vem da conversa.
Ele não vai vender direto, ele vai tentar o quê? Uma reunião. Como que ele vai fazer isso através da conversa? Ele vai criar relacionamento, tá? Ele vai gerar conexão, ele vai investigar as dores da pessoa que está ali conversando com ele através do direct, tá? Ele vai conduzir a conversa para onde? Até um ponto barra brecha que dá para vender a reunião e gerar o agendamento. Chegou nesse ponto, ele vai gerar esse agendamento. Então, as principais funções do SDR, né, Social Selling aqui, quais são as principais funções dele? Ele vai abordar clientes, ele vai abordar seguidores, ele vai responder comentários ou criar comentários, ele vai reagir a stories, ele vai reativar contatos antigos, então direct que já foi realizado antes, ele vai gerar conversa, ele vai fazer follow-ups, então tentar novos contatos, tá? Ele vai conduzir a conversa para a reunião. Esse é o principal, as principais funções no SDR que vai atuar com o social selling. Ou seja, a mesma coisa que o SDR já faz. Só que ao invés de ele fazer via telefone, via WhatsApp, ele vai estar atuando diretamente ali na rede social, seja Instagram, seja TikTok, o que for. Tá? O objetivo do social selling não é vender um produto. O objetivo do social selling é vender a reunião, é fazer o agendamento. Porque quem vai vender o produto mesmo é o closer lá na reunião. Dependendo da sua estrutura, advogado, às vezes você, principalmente que atua com previdenciário, por exemplo, que não precisa ter um closer diretamente. O próprio SDR já qualifica e já vende. Por quê? Porque é muitos produtos de êxito, então não tem por que ter um closer só para isso. Então, sim, nesse caso, o social selling, né, o SDR, o seller ali, ele vai fazer a venda direta, ele vai fazer a qualificação e a venda direta, mas sempre vai ter um processo de qualificação. Não vai ter uma venda, ó, toque, paga o aluguel, igual o seu barriga, né? Não. E a gente tem princípios. Quais são os princípios do social selling? O social selling real, ele tem que atuar com princípios, tá? O primeiro princípio é a da venda invisível. Da venda invisível. Como assim? Ele não vai vender escancaradamente. O cliente ele não pode sentir que eu estou querendo vender. E sim que eu estou querendo conversar. Ele não pode, se tiver cheiro de venda, ele vai sair. Não vai dar certo, tá? Segundo princípio é que tem que ser um interesse genuíno. O social selling que for fazer esse apontamento, ele tem que ouvir, ele tem que perguntar, ele tem que explorar, ele tem que entender totalmente de forma genuína. Ele não pode vir só por falar. Ah, gostei do seu perfil, gostei do seu conteúdo, e o conteúdo tá todo cagado. Um exemplo, né? Ele não pode vir, tipo, ó, vi que você trabalha com tal coisa. Por exemplo, advogados que atuam no empresarial, né? Vai abordar empresas. Pô, ele não pode falar, ó, seu perfil tá muito bonitinho, sendo que tá horrível, que tá zoado. Não, não vai ter como, tá? Princípio 3, menos é mais. Não adianta ficar querendo escrever mensagens gigantes, mensagens blocão de texto, não. São mensagens curtas, mensagens mais leves, simples, naturais. Principalmente que é uma pessoa que está conversando do outro lado. É uma pessoa que está digitando. Às vezes o advogado ele quer ser muito formal, quer mostrar autoridade. Nem sempre a formalidade ela transparece proximidade. Às vezes o advogado ele está só empurrando goela abaixo a autoridade por conta de como do jeito rebuscado de falar, tá? No social ele precisa, como por princípio 4, ter personalização, tá? Então, sim, a gente tem que ser mais personalizado possível. Tem que falar o nome da pessoa, tem que trazer a profissão no específico, os detalhes do perfil, os hobbies, contexto, óbvio, né? Se o perfil deixar. Se for um perfil
qualificada para poder fazer isso, né? Porque imagina, você atua com empresas e vai falar com o dono e, pô, a profissão é fácil de achar. Agora, será que você consegue achar um hobby da pessoa vasculhando? Ou ao contrário, pô, Vitor, atua no previdenciário. Nem sempre você vai saber a profissão dessa pessoa, se tem profissão, né? No perfil pessoal ali, ele não vai te dar tanta abertura. Mas é por isso que o conteúdo vai estar alinhado. Eu vou falar isso depois. Mas tem que ter personalização, tem que falar o nome da pessoa, tem que ser direto no sentido de trazer essa conexão com a pessoa que está do outro lado, né? Princípio 5, desapego. Então, você vai responder rápido quando precisar responder rápido, responder devagar quando precisar responder devagar, tá? E responder rápido demais transmite uma carência. Pô, como assim? O cara do nada tá... Eu mandei mensagem e ele já tá me respondendo. Tava ali, incessante, esperando eu ter esse retorno. Então, a gente tem que usar, né, o gatilho que a gente chama do desapego. A gente precisa dar um ghost um pouco, às vezes, na pessoa que está do outro lado, para não mostrar que a gente está ali em cima o tempo todo, tá? Tem que ser educado, princípio 6. Então, a educação é principal, né? O advogado precisa trazer isso, porque às vezes o advogado acha que o lead vai, o social selling vai atuar ali e vai para vender direto, ferindo o primeiro princípio. Mas só por pecar pelo excesso, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. A gente precisa tratar a pessoa que está do outro lado com respeito, ter postura, ter calma, não afobar, querer vender logo, né? Precisa aplicar a metodologia. Precisa conduzir. Tá? Essa condução, ela é muito específica, tá? Penúltimo, né? Princípio é finalizar com uma pergunta. Tem sempre que ter uma pergunta. Por que tem que ter uma pergunta? Porque gera conversa. Meio que precisa de respostas. Se você sempre está fazendo uma pergunta, a pessoa que está do outro lado, ela meio que. Ela que está quebrando o ciclo. Ela que sumiu. Se você finaliza a conversa, então, oi, tudo bem? Tudo bem. Não tem o que avançar. Agora, oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como tá? Você joga a responsabilidade pro outro lado. Até num oi, a gente precisa fazer isso, tá? E o último princípio aqui em si, é o tripé do relacionamento. Como assim o tripé do relacionamento, tá? A gente tem que ter pontos em comum. Então, sempre no social selling a gente vai tentar encontrar pontos em comum. A gente vai ter uma apreciação sincera, genuína. Então, oh, gostei do seu conteúdo. Poxa, a sua situação tá difícil mesmo. Tem uns clientes que tá assim também. Tem que ter um interesse genuíno. Tem que ser realista, tem que ser sincero na hora de conversar. Porque a venda fede, querendo ou não, venda fede. E a gente não quer parecer que está vendendo. Então a gente tem que ter o mais proximidade com a pessoa possível. Esses são os princípios do social selling. Relembrando, tá? A gente precisa vender de forma invisível, ter um interesse genuíno, menos é mais, são mensagens mais curtas, tá? Tem que ter personalização, tem que ter desapego, gatilho do desapego. Você ficar muito ali direto, a pessoa vai achar estranho. Tem que tratar com a educação, sempre fazer perguntas para continuar o diálogo e o tripé do relacionamento. Ponto de contato, apreciação sincera, interesse genuíno. Esses são os 8 princípios do social selling. E beleza, Vitor, entendeu os princípios, qual é a estrutura que eu vou seguir na minha conversa? Porque o social selling ele vai ter que conversar. Qual é a estrutura que eu vou seguir? Sempre tem uma abordagem, né? O primeiro passo vai ser a abordagem inicial, a abordagem que você vai fazer com o pessoal, né? Então, depende, né? Vou dar um exemplo aqui que é, seja muito bem-vinda, Ana. Vi que você atua com arquitetura, ou muito legal o seu trabalho. Não sei, né? Se é um arquiteto que está entrando em contato, eu vou falar isso. Um exemplo de se a pessoa seguiu. Se a pessoa seguiu, você vai falar, mesma coisa. Seja muito bem-vinda aqui, Ana.
Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido. Eu sou o Vitor, como você mesmo está vendo ali, e eu disponibilizei agora um horário para você poder escalar o seu escritório e atingir a tão sonhada previsibilidade de clientes. A maioria dos advogados tem essa dificuldade, quer escalar, quer aumentar clientes, mas não sabe como. E eu quero te ajudar nesse processo. Então aponta aí o seu celular para o QR Code ou vai no primeiro link que está aqui embaixo da descrição. São poucas vagas. A gente se vê. Continua curtindo agora o vídeo. Pode ir. Ana, espero que meu conteúdo seja importante e relevante para você. Me diz aí, tá passando por XPTO? Porque depende do advogado, né? Vou trazer uma pergunta. Se a pessoa só comentou, eu vou agir dessa mesma forma. Estou dando exemplos, tá? Tem que ter uma abordagem inicial. Você vai reduzir aquele escudo. Você vai conversar como quem não quer nada. Essa é a dinâmica, tá? Passo 2 é a investigação. Lembra que o social selling, ele vai qualificar. Ele vai abordar, ele precisa qualificar, ele precisa entender quem que é essa pessoa para ver se dá para vender para ela, tá? Então ele vai começar a investigar. Ele vai começar a entender as coisas, como que tá a situação daquela pessoa, né? Então ele vai fazer o quê? Pô, como tá as coisas por aí? Imagina que esteja corrido, né? Você vai trabalhar, você vai conversar com o pessoal. E daqui ele vai começar a puxar o quê? Né? Uma pulga atrás da orelha. É o que a gente chama de seeding. Ele vai começar a fazer o seeding da atuação. Ele vai começar a plantar a sementinha na cabeça daquela pessoa. Por exemplo, né? Ah, como tá as coisas por aí? Acredito que esteja corrido, né? Pô, dependendo do cenário, talvez eu consiga te ajudar com tal coisa, com aquilo, com Y. Então, como tá as coisas por aí no escritório? Imagina que esteja, atuo, né? Sou advogado e atuo com empresa. Pô, imagino que esteja corrido, né? Aí ele vai trazer o cenário. Pô, talvez eu possa te ajudar com isso, ou te ajudar com alguma questão trabalhista, ou alguma coisa, um cenário de consultoria, né? Você vai plantar a ideia, pô, talvez eu consiga te ajudar. Mas essa primeira investigação, você precisa estar linkado. Né? Então, imagina que você produz um conteúdo ali sobre as ações trabalhistas não, mas os detalhes trabalhistas que todo empresário deveria ter. Poxa, você vai usar esses ganchos daquele produção de conteúdo da sua área que você atua para começar uma conversa, para não ser algo nada a ver. Estou dando exemplos aqui, tá? Passo 4, aí você vai se aprofundar nessa investigação. Porque eu comecei a plantar na cabeça dela, agora eu vou mais a fundo. Eu vou tentar achar as principais dores dela, do momento que ela está, o desafio que ela está enfrentando, a situação atual, para ver se realmente eu consigo ajudar. Para ver se com o meu conteúdo eu trouxe a pessoa certa. Entendi que é a pessoa certa, entendi que dá para ajudar, pô, eu vou tentar o agendar. Eu não vou tentar vender. Então, ó, acredito que eu consigo te ajudar com essa sua situação, tá? Acredito que dá para fazer alguma coisa, né? Então, a gente vai para o CTA, né? Pô, acredito que faria sentido uma conversa rápida para entender seu cenário, entender como está a situação aí de uma forma mais profunda e poder te ajudar sem pagar nada, né? Sem pagar nada. Totalmente gratuito. É interesse genuíno, lembra? Pô, quero te ajudar. No final das contas, você quer vender. Lógico que você quer vender. Mas, mesmo assim, você precisa ter esse desapego. Porque, no final das contas, você vai ajudar. Se você entender que essa pessoa, por mais que ela tenha um perfil, ela não quer avançar em comprar, em fechar com você alguma coisa, você vai ter ajudado ela da melhor forma, independente. Tá? Ah, Vitor, mas essas pessoas, elas não me respondem. Beleza, no início aqui, se a pessoa não te respondeu, você não pode ficar lá o tempo todo chamando, porque senão mostra que você está desesperado, né? Você precisa ter o quê? Uma estrutura de follow-up. E principalmente o follow-up finito para quem entrou onde, ó? Para quem começou a conversar com você. O dinheiro em si, ele tá no follow-up. Os agendamentos em si tá no follow-up.
Esse follow-up infinito é literalmente para quem é qualificado e precisa agendar. Pô, precisa agendar não. Chegou no momento de agendar. Então, avancei, abordei, investiguei um pouquinho, trouxe o Cid, fiz uma investigação profunda, estou tentando agendar com ele tal dia. Agora eu faço follow-up infinito, ele chegou até aqui. Mas antes, até o passo 1 aqui, enquanto não terminar o passo, enquanto não avançar para o passo 2, não tem follow-up. Por quê? Porque senão você mostra que é desespero, né? Essa pessoa minimamente precisa te dar moral, né? Pô, o que você está passando? O que você está enfrentando? Quando importante, então, se esse lead não te respondeu, se aquela pessoa não avançou no primeiro contato, você não vai fazer follow-up. Por quê? Porque você não está ali para implorar por aquela pessoa. Não, você está ali para ajudar ela. Então, enquanto está aqui, ó, na abordagem, você não avança follow-up. Saiu daqui, aí a gente tem 2 níveis de follow-up. Existe o follow-up infinito, deixa eu até tirar aqui, ó. Existe o follow-up infinito e o follow-up para quem é cadência 1, cadência 2, né? Que é o que cadência 2? Interagiu, mas não avançou para agendamento. Então aqui você vai ter ali o infinito, é para quem agendou ou chegou a confirmar horários. Infinito, porque, pô, ela chegou até aqui. Você vai aplicar follow-up para quem é qualificado, chegou ou chegou, né, no momento de agendar. Existe o infinito e existe a cadência 2. O infinito é para quem agendou um horário, quem chegou a confirmar um horário, né? Agendou ou chegou a confirmar, e o 2 é só para quem, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Porque você pode ir perguntando coisas aqui sobre a dores e ele não responder. Você vai tentando ativar ele. Mas o follow-up aqui para agendamento, a hora que chegar aqui, é infinito. Follow-up infinito. É até ele responder, até ele avançar. Basicamente isso. Tá? Por que eu preciso do follow-up? Por que o ouro está no follow-up, advogado? Porque é exatamente nesse momento que a gente consegue resgatar pessoas que poderiam ser boas e que por algum motivo não deram sequência naquela nossa conversa. Lembra que o social selling é conversa, o social selling é relacionamento. É isso que eu vou fazer. Tá? Que tipo de follow-up que eu vou fazer com esse pessoal? Lembra que é uma conversa? Lembra que tem que ser um follow-up simples. Então, exemplos aqui, ó. Exemplos. Olhinho. Cadê o olhinho? Olhinho. Eita, não tá indo. Aqueles olhinhos do WhatsApp, né? Não sei por que de alguma forma não tá indo. Deixa eu ver se eu digitar em outro lugar. Ó, agora foi. Olhinho. Perguntar, né? Correria por aí? Muito ocupado? Né? Pô, a semana tá puxada. Então você vai ter essas conversas para ser de pouquinho em pouquinho. Vai ser sempre mais sutil, né? Para não parecer desesperado e também não parecer direto. Tá? Então, quem acompanha, quem está no follow-up, quem vai fazer esse acompanhamento, acaba fechando mais. Porque se você deixa lá solto, o possível cliente que está ali, que fez uma levantada de mão para você, ele vai esquecer de você, ele vai deixar ali. E principalmente precisa ter um CRM, precisa ter tudo cadastrado, tudo organizado, para assim você relembrando que tarefa que você tem que fazer para cada um. Ou um me ativou, ou esse começou a me seguir, eu vou dar início. Esse aqui eu já tentei contato e não foi. Esse aqui eu estou no meio da conversa e ele parou de me responder. Então você tem que ter um lugar, para poder trabalhar diretamente essa pessoa, para ter esse relacionamento, para ter essa metrificação de onde está o seu funil. Pô, tem mais pessoas para você começar a abordar, tem mais pessoas que pararam de te responder, tem mais pessoas que estão para agendar, tem mais pessoas com reuniões agendadas. Você, como advogado, precisa usar essa função de SDR e metrificar todo o processo para ter clareza da forma que você vai seguir. Tá? O objetivo é não perder a conversa. O objetivo é não deixar lead à toa, não perder uma oportunidade, tá? E é aí que entra a ideia do ter um novo comercial. O advogado, ele não trabalha ali só para a demanda cair no colo dele numa indicação,
numa parceria. Não, ele precisa cavucar, criar essa oportunidade. É por isso que com conteúdo, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente, com conteúdo certo, né? Vamos colocar ali, ó, estratégia, né? Estratégias é o conteúdo 100% alinhado com o avatar. Se o conteúdo ele não tiver alinhado com o avatar, dificilmente você vai conseguir atrair pessoas boas e gerar levantadas de mão. Imagina que você é advogado empresarial e só chega gente de auxílio acidente. Ó, imagina que você atua com trabalhista reclamada e tem muita reclamante abordando ali. Pô, alguma coisa está errada. Você precisa atrair o empresário, o dono do negócio. Então, se você está produzindo conteúdo que está atraindo, está gerando interação, gerando comentários, gerando curtidas, gerando seguidores, só que é a pessoa errada, não vai adiantar. É aí que seu processo de conteúdo mora. Se você não produzir um conteúdo alinhado, de nada adianta. E o novo comercial vai justamente para isso. Você não vai esperar a indicação, você vai criar essa oportunidade. Você não vai esperar o lead cair. Você vai resgatar aquele que levantou a mão para você ou gerou ou demonstrou que é a pessoa certa para você, tá? Você não vai ficar refém da interação do povo que você está fazendo orgânico. Dá para fazer orgânico? Dá. Mas o tráfego ele entra justamente para potencializar tudo isso, para você gerar mais conexões em escala. Você cada vez mais construir a confiança da pessoa em escala, porque o jogo do orgânico você não vai conseguir atrair e aparecer para muitas pessoas. É por isso que o tráfego entra para aparecer, para ter essas interações para mais pessoas do seu avatar. O direct ele vai virar o seu setor de pré-vendas junto com a atuação de SDR. Ele que vai, é através dele, né, do direct, que você vai construir esse relacionamento, reduzir muitas das objeções que o possível cliente possa ter com você. Porque você está gerando essa confiança. E você sabe que o cliente ele compra de quem ele vê que é familiar, de quem ele tem segurança, de quem ele tem essa facilidade. Tá? Então, para você que chegou até aqui, o advogado ele precisa entender que social selling, mas na estratégia como um todo, ele não vai depender de store, ele não vai depender de orgânico, ele vai depender de estratégia. O social selling vai criar essa demanda a partir do conteúdo que você já produz, de uma interação que você já tenha e talvez não está conseguindo fazer essa ponte. O social selling vai transformar o relacionamento na sua previsibilidade. E se você chegou até aqui e não sabe como estruturar o seu setor de social selling, não sabe como usar esse funil a seu favor, eu estou disponibilizando diretamente para você um horário da minha agenda para te ajudar a implementar o social selling da melhor forma possível. Como que você vai fazer essa abordagem, que tipo de conteúdo você vai produzir diretamente para você chegar à tão sonhada previsibilidade de clientes. Ponto importante, você já entendeu que você precisa criar essa demanda. E o que você precisa para isso acontecer? Quanto tempo mais você aguenta, dependendo das indicações? Então, já sabe, eu quero te ajudar, mas só você consegue tomar essa decisão. O link vai estar aqui embaixo, vai estar no grupo, vai estar na descrição. Eu tenho um QR Code na tela, eu te espero e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!